Olá, bem-vindos a mais um Questão de Pele. Eu sou Ana Maria Pellegrini, dermatologista, e estou recebendo aqui sempre convidados especiais, que são especialistas ou até pacientes, para falar de assuntos relacionados à saúde, longevidade, dermatologia, beleza, curiosidades e dicas práticas. E eu espero que você participe dando sempre a sua opinião, né, e deixando nos comentários sugestões de temas. Eu vou apresentar aqui os convidados. Então, tem 3 convidados muito especiais. Doutora Suzana Lisboa, que é médica, sexóloga, ginecologista e também sanitarista, minha amiga de longa data. Bem-vinda, Suzana. Obrigada, Ana. Estou adorando aqui, já fui bem recepcionada. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo programa. Roger Matos, que é psicólogo, há 14 anos atuando aí, principalmente na área de terapia comportamental, né? Exatamente, isso aí. Obrigada, Roger. Eu que agradeço. E aqui, online, né, a gente sempre tem um convidado online, a Marcela Leal. Então, amplo currículo que eu vou falar, psicóloga desde 2013, pós-graduada em neuropedagogia pela FAVEM, especialista em parentalidade, pela Escola de Parentalidade, trabalhou como psicóloga clínica na Santa Casa de Misericórdia de Campos, com abordagem cognitivo-comportamental. E atualmente atua em consultório, com experiência em atendimento individual, familiar, grupos terapêuticos e palestras. Então, bem-vinda, Marcela. Obrigada. E o tema de hoje, né, deve estar todo mundo curioso, é etarismo. Então, vamos começar falando sobre o que é etarismo, né? Quer começar, Roger? Eu acho que essa é a principal especialidade da doutora Suzana, que vai já começar Então, dando vamos aula. começar com Suzana. Então, etarismo nada mais é do que a preocupação e o preconceito ligado à nossa idade, né? À nossa faixa etária. Então, a gente tem que falar sobre isso para a gente parar de se preocupar tanto com a idade. Eu sempre falo, não pergunta a minha idade, porque cada dia eu tenho uma. Tem dias que eu tenho 18 anos, estou querendo subir uma montanha. Tem dias que eu tenho 80, quero passar sábado na cama debaixo das cobertas. Mas isso o que é? Isso é meu estado de espírito, isso não é a identidade. Então, quando a gente se olha e pensa na idade cronológica, a gente se coloca, às vezes, num lugar e atrapalha a própria vida. A gente deixa de viver o que a gente tem possibilidade de viver e deixa de sonhar, porque acha que aquela altura da vida, aí começam aquelas palavras que são aqueles preconceitos velados. Nossa, como você está bem para a sua idade. Nossa, você fica ótima de biquíni. Ai, você conseguiu encontrar um namorado, que bacana. Você vai se casar a essa altura da sua vida. Então, é como se existisse um teto, embora nós continuássemos vivendo, continuamos e queremos, a gente tem que parar ali. Parar de quê? De sonhar, de desejar, de fazer coisas e, principalmente, ser parada pelos outros, porque nós só paramos quando as pessoas nos... Espera aí, você não pertence mais aqui. Uma coisa que nós temos no Brasil e não existe nos outros países: fila para idoso. Eu vou fazer 85 anos entrando na fila de pessoas que não... Normais. Mas que ótimo. Sei Nada de entrar na fila para idoso, né? Não, porque fila para idoso é a coisa mais preconceituosa que existe. Sim. O que significa isso? Tudo bem, se você tem uma fila para pessoas que têm deficiência, têm dificuldade de locomoção, tem um bebê no colo, beleza, bacana, você está respeitando as pessoas que não podem ficar tanto tempo em pé. Agora, uma mulher de 85 anos, nós duas, amiga, quando estivermos lá, você acha que a gente vai estar querendo ficar numa fila? Claro que não. Claro que não. Então, eu acho que isso é muito importante, né? É isso que você falou, né? Eu acho muito importante essa abordagem que você fez. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Que a gente deixa de ter vida a hora que você para de sonhar, né? Não, então não existe limite para você sonhar. Eu falo assim, olha, eu tenho 2 lados. Eu tenho 2 Anas dentro de mim. Tem uma Ana que é uma eterna adolescente. É isso. Né? Dependendo
do posicionamento do local que eu tô, né? Eu estou sempre querendo desafio, estou sempre cheia de sonhos, mas também tem aquela Ana que na hora do trabalho, né, tem que estar ali mais séria, com toda uma Claro. postura diferente, né? Mas a gente vê muito preconceito, né, o tempo todo. Não sei assim, vocês gostariam de relatar, de repente, E Roger, uma... que eu vejo no consultório, quando você vê relações amorosas, né? Porque amor também não tem idade. Lógico que não, Com uma nada tem diferença idade. muito distante de um homem com uma menina muito mais nova, ou até vice-versa, mas a mulher eu acho que sofre mais quando você vê uma mulher de 60 Completamente. anos, eu tenho uma paciente de 60 anos, tem um namorado de quase 40. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? E uma das frases mais que eu tenho mais medo quando as pessoas falam é: eu não tenho mais idade para isso. Que a gente escuta muito. É a Escuta o tempo barreira, né? inteiro, É a né? barreira. E às vezes até para dar uma desculpa para não ir para algum lugar, tá falando, não tem mais idade para isso, eu não tenho mais idade para isso. Às vezes até eu falo, não tenho mais idade não, gente, não vou fazer isso não. Mas é porque às vezes eu não gosto de fazer, mas muitas pessoas colocam. E aí você colocar isso, tipo, eu não tenho mais idade para isso. Ah, pessoal, vamos fazer uma trilha. A pessoa, não tem mais idade para isso, tal. Só que isso às vezes vai levando, tipo, eu tô infeliz nessa relação, mas eu não tenho mais idade para me separar porque eu não tenho mais idade para entrar em outra relação. Então, quem que disse isso? Aonde está escrito isso? Então, esse é uma grande preocupação que a gente tem no consultório, é a pessoa, ela se rotula, que a gente estava falando de rótulo antes de conversar, ela se rotula e ela se coloca como, eu não posso por causa da minha idade. Aí, muitas das vezes, nem é pela idade, é pelo que os outros vão falar pela idade que ela tem, Sim. o que ele tem. Mas aí eu acho que a mulher sofre bem mais. Sofre muito mais. Sofre não só sofrimento interno, mas também muito julgamento. Sim. Porque um homem mais velho, quando tem uma relação mais nova, existe todo um troféu. É garanhão. É garanhão uma porque mulher ganhou mais uma velha, menininha, e aí né? vem várias piadas, né? Ah, porque tá dando um iPhone, porque tá bancando, sustentando o namorado. sustentando e A tal. mulher, e se a mulher Então- tiver dinheiro, for independente e tiver uma condição financeira superior à do homem, E como então que você se apaixona por uma fica- mulher assim? Ela é bem sucedida, ela é inteligente, ela é bonita. Aí a pessoa, ela pode se apaixonar por essa pessoa, só que se for mais novo, vai ter esse julgamento. Mas às vezes acontece isso, né? Eu já conheci pessoas que chegavam para mim e falavam assim: nossa, mas você não é mulher para mim. Né? Você é uma mulher muito cara. Aí eu fico assim. Aí você fala, eu banco minhas coisas. Pronto, tipo, Eu banco a minha carestia. E Marcela, vamos falar um pouquinho. Dá seu depoimento exatamente. sobre isso aí. O que você tem Eu acho- visto no consultório, que tem chamado muita atenção? Sim, e o pior é que nem sempre vem pela terceira idade, né? Esse preconceito às vezes vem com pessoas. Já começa de pessoas mais novas, na faixa dos 40. Isso. Não necessariamente quando estão mais velhas. E é sobre isso mesmo. As mulheres se bancam, as mulheres são independentes, mas as pessoas veem como se ela tivesse um relacionamento mais, com um homem mais novo, né? Como se ela estivesse dando algum benefício para ele, como se ela não fosse capaz de conquistar um homem mais novo. Isso, exatamente. Isso deixa muitas mulheres travadas. Como se a mulher já tivesse incapaz, é exatamente essa palavra. Ela tivesse incapaz por ter atingido uma certa idade, e aí então ela tem que proporcionar algo para conseguir alguém. Sim, e isso de que você é uma mulher muito cara, parece que ela chegou nesse patamar sendo sustentada por alguém. Isso é uma fala preconceituosa. Já é outra fala. Mas se eu sou uma preconceituosa. pessoa cara ou barata, sou eu que banco isso, sou eu Sim. que sustento isso. Então, quando alguém fala, é uma frase preconceituosa. Então, assim, no entendimento dessa pessoa, ele tem que bancar a mulher porque ela é muito cara, então eu vou... Então, isso um Mas a preconceito sociedade é rotulado. machista nesse Muito, sentido, né? muito. Não O só homem nesse, acha em que ele vários. tem que ser provedor, né? Mas em relação a provedor, pode ter a mesma idade, o cara pode ser até mais velho, que isso aí já está embutido. Se a gente for falar na questão financeira, mulher que tem uma questão... não é uma questão financeira. Mulher que tem um poder aquisitivo maior, sempre a sociedade... Está condenada a ficar rotula, sozinha. ou ficar buscando um homem, né, de outro planeta, porque você fica difícil, né? E aí, Marcela, fala um pouquinho. Você acha que também existe muito preconceito dos adolescentes? Porque eu, às vezes, vejo Sim. isso no consultório. Principalmente, né? A coroa está querendo fazer isso
É como se a mulher tivesse um tempo, a mulher não, as pessoas em geral, né? Tivessem um tempo para fazer cada coisa. Sim. Só que sempre é tempo, e é muito comum a gente ouvir isso, acho que o Roger também deve ter essa experiência. Já, mas eu não tenho mais idade para isso, mas qual é a idade disso? Uhum. Qual é a Eu falo idade para sempre você isso para os estudar? Qual é a idade pacientes. para você começar alguma coisa? É. Eu atendo famílias, né? Então você vê que o adolescente ele critica, né? A mãe ou a avó, né? O avô. Ah, não, mas você já passou da idade, né? Aí eu falo, não, não é assim. Não existe idade para nada, né? A idade está na mente. Você vê pessoas que são jovens com 30 anos e não tem motivação, não tem sonho. E o outro, né? Que tem 70 anos. Meu pai, por exemplo, morreu com 90 anos e ele tinha sonhos ainda. Então, acho que isso tudo E está na só mente. chega aos 90 porque sonhou. Exatamente. O dia que Viver. para de sonhar, põe pijama e a Resolve vida viver. começa a acabar. E a gente vê também não só em relacionamento, às vezes até dentro de casa. Você vê muitas pessoas jovens com vergonha que a mãe está na rede social. Tipo, O esse aqui é um preconceito lugar, interno. esse aqui é um lugar só para jovem, porque ali é dancinha, academia. O que que minha mãe tá fazendo lá? Eu falei, qual o problema da sua mãe tá lá? Ah, é porque ela não sabe. Ah, eu falei, mas ela aprende. Aí É. também tem aquela coisa que a pessoa mais velha não vai saber aprender a tecnologia de forma alguma. É um preconceito muito, muito, muito. E quando a gente chega, por exemplo, na minha área, sexualidade, a gente também tem que quebrar essa barreira de menopausa. Porque a maioria das mulheres entende que menopausa é a idade de sofrimento e idade de adoecimento e idade de parada da sexualidade. Então, se começar a pensar de outra forma, a menopausa traz para a mulher um benefício incrível em relação à anticoncepção, por exemplo. A mulher, às vezes, passa a vida inteira usando anticoncepcional, ou usando DIU, tendo problemas, cólica menstrual, endometriose, outros tantos problemas. E quando chega a menopausa, que é o último dia das regras, a partir desse período, que nós chamamos de climatério, ela está livre disso. Quando a mulher começa a ver a vida dessa forma, estou livre, não vou ter cólica, Olha o não vou benefício. ter dor, não vou precisar me preocupar com anticoncepção, não vou precisar me preocupar com isso, com aquilo. Então, se ela se coloca num lugar de modificar a visão que ela aprendeu, ela se torna uma mulher mais feliz e mais predisposta ao sexo. Não tem mais criança pequena em casa, sabe? Então, se você buscar os benefícios, são muitos. E aí, a sociedade coloca a menopausa, que é o último dia das regras, não é um período da vida, o período da vida é o climatério, como se fosse um tabu. Então, a mulher está chegando ao climatério, ela, 40 anos, começa a entrar no climatério, ela começa, doutora, eu não sei mais o que eu faço. Meu marido está me cobrando. Eu já estou entrando na menopausa. Mas cobrando o quê? Eu já estou entrando na menopausa. Eu vou diminuir meu libido. Eu vou parar de gostar de sexo. Olha a cabeça. Porque foi imposta pela sociedade. Porque a mulher, há 50 anos atrás, tudo bem, né? Era uma senhora de 50 anos. Sim. Hoje, a mulher de 50 anos é uma mulher de 30, que faz exatamente as mesmas coisas, que sobe a montanha. Eu adoro montanhismo. Então, que sobe a montanha, que usa biquíni, que faz caiaque, que, sei lá, faz o que ela quiser, anda de bicicleta, dorme o dia inteiro, faz o que ela quiser. Aprende tecnologia. Claro, sai faz à uma noite, outra faculdade. Faz outra faculdade. Namora o amigo dos filhos, não o amigo Exato. dos filhos, mas um cara da idade dos amigos dos filhos. Então, ela tem o direito de fazer isso. Então, se ela tem esse direito, o que nós temos que fazer com os nossos pacientes? Com as pessoas que nos Educá-los. assistem? Educá-los. Mandar todo mundo para o psicólogo. Mandar Pra para poder- para terapia. Ter um apoio, né? Porque acho que as pessoas hoje vivem muito preocupadas com o que o outro vai pensar. É o tempo inteiro isso, né? Pelo menos dentro do meu consultório, é o tempo todo, até para busca desenfreada de beleza o tempo todo. Então, porque as pessoas querem estar bem para o outro. Elas não podem. Elas querem estar bem talvez por elas fora, nem saibam mas realmente por o que elas dentro, querem, né? Eu costumo falar assim, é muito mais fácil a gente começar a ver o que a gente não quer
Porque aí Exatamente. limpa um pouco a nossa visão. Porque Claro. às vezes a gente quer algo que a gente nem sabe que quer, ou quer por um tempo, e às vezes a gente compra alguma coisa que queria muito e essa coisa está jogada no canto, não está nem usando mais. Então, assim, muita gente às vezes não sabe o que quer e às vezes quer pelo outro. É aquilo Exatamente. assim, por que você quer ficar mais bonito? Porque eu quero me olhar no espelho e ficar com a autoestima boa, me ver bem, ou porque eu quero ser elogiado, que o outro vai falar que eu tô Sim. bonito, sabe? E isso acontece E, muito, mas a partir dos eu 40 vejo anos, assim, também mais ou menos. Fala aí, Marcela. que essa limitação, principalmente sexual, também vem do outro. Que as pessoas percebem como se a pessoa numa idade mais avançada não pudesse ter uma vida sexual ativa, por exemplo, né? E há, infelizmente, falas até preconceituosas, no sentido de, olha, mas olha que velho safado, olha, é como se eles não pudessem. E aí, essa questão cultural faz com que eles se limitem também. Eu acho que Olha, isso também os homens têm uma limitação, é, antigamente existia. Eu fiz sexologia exatamente em 2000, 2001, que foi o ano que começou a entrar no mercado Viagra, e eu participei da primeira pesquisa da Pfizer no Brasil, que foi em São Paulo, na USP. E essa pesquisa, naquela época, ela mostrou que o homem estava preparado já para usar novos medicamentos, porque sempre existiram. Antigamente existiam injetáveis e tal, que o homem estava preparado psicologicamente para ter uma medicação que ajudasse na parte mecânica, né, que era a ereção, mas o homem estava preparado psicologicamente para manter vida sexual ativa. E a mulher, que não precisa dessa parte mecânica, a mulher precisa apenas tirar o preconceito que ela coloca na menopausa. Se fisicamente a vagina fica ressecada, existem milhões de tratamentos, cremes, reposições e tal. Mas o homem não tinha essa ajuda farmacêutica tão fácil e eficiente. E hoje existem muitas versões do Viagra, outros até, inclusive, de qualidade superior. Mas o homem já estava preparado. Tanto que para o Viagra entrar foi rápido. Foi uma medicação que entrou rapidamente. E teve uma aceitação absurda. Agora, faz um remédio para a mulher para ver se a mulher tem coragem de entrar numa farmácia e comprar. Não tem. Porque está o preconceito embutido que a mulher, o sexo na mulher, ele tem um período de tempo, como se o período de tempo reprodutivo, que é aí que a gente fala de menopausa. Eu estou batendo tanto nessa tecla porque é a maior reclamação que eu recebo atualmente. É a maior preocupação das mulheres. Estou na menopausa, e agora? O que vai acontecer de mim? Como que vai ficar a minha sexualidade? E aí chama o homem de safado por quê? Porque o homem, a cabeça dele não para de pensar em sexo. Certo, homem? Vamos buscar essa concordância com os homens e vamos aprender a falar de sexo, a demonstrar carinho para o parceiro, a não esperar que o homem chame para sair. Vamos sair, vamos convidar, vamos ficar mais sensualizadas, vamos ficar mais sedutoras dentro do nosso espaço e procurar abrir a nossa cabeça para entender que sexo ele só é bom quando as duas pessoas querem, né? Quando as duas pessoas fazem, porque aí vai dar prazer no final. Senão, uma pessoa vai ter prazer e a outra, mulher que chega para mim e fala, estou fugindo do meu marido. Falo, manda ele lá para casa. Mas eu acho Se ele assim. tá bom assim, vamos dar de dele. Eu acho que essa geração hoje, né, de adolescentes, como eles estão muito ligados, né, estão sempre muito ávidos por informação, talvez eles cheguem na fase dos 50, 60 anos com uma cabeça muito melhor do que hoje a gente tem visto, né? Porque talvez eles não aceitem esse rótulo de não posso, não estou na época mais de me cuidar, não estou na época de viajar, não estou na época de namorar. Então, acho que talvez essa geração consiga, por conta de mais acesso à informação, né? Ou não. A gente torce para isso. Eu acho, tem essa impressão, pelo menos porque eu tendo muito adolescente, Ou e aí não. acaba que eu vejo que os adolescentes, eles têm uma cabeça hoje
muito aberta, né? Assim, meus filhos são muito maduros, então você vê que, em geral, os amigos também, né, são muito mais maduros do que quando eu tinha a idade deles. E eu me considero uma mulher também à frente do tempo, no sentido de não tô nem aí para o que as pessoas falam, não tenho Vou preconceito com viver a minha nada, vida. mas é lógico que nem todo mundo, a maioria que convive comigo da mesma idade, não é assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem aí no futuro talvez uma mudança. Tanto que hoje os homens com mais de 55, 60 anos, eles vão no consultório, coisa que não iam há anos atrás, buscando Sim. investir na beleza, na autoestima. Então, você vê que os procedimentos são muito procurados, né? Tanto os injetáveis, como a harmonização facial, com toxina botulínica e preenchimento, como o uso de tecnologias, coisa que há 15 anos atrás você não via paciente de 60 anos me procurando no consultório para isso. Você via com 40, ou então quando se separava, né? Aí queria entrar no mercado de novo, aí ia no consultório para dar uma. Não, quero melhorar a pele, o cabelo. Mas hoje não. O paciente está lá casado, aí a mulher, às vezes, é minha paciente, a esposa leva o paciente e eles já vão sem dificuldade. Eu acho isso muito importante. Eu acho isso sensacional. Quando um casal, eles buscam ficar melhor um para o outro para Sim. continuar um com o outro. Porque o que Claro. mais acontece, eu vou para academia, eu vou para o consultório, porque eu me separei, quero voltar para o mercado. Falei, poxa, mas tratar isso... Eu estava ouvindo essa semana uma entrevista daquele jogador Neto, né, que tem um programa na Band. E ele falou algo muito, muito que eu achei sensacional. Ele falou assim, uma vez por semana eu tenho que sair com a minha esposa. Uma vez por semana. Ele trabalha todos os dias, e aí final de semana ele faz jogo. Um dia que ele não faz, ele tem que sair. E perguntaram por quê. Ele falou assim, para fazer qualquer coisa. Ou a gente vai jantar, ou a gente vai para um motel. Alimentando Ou a a relação, gente... né? Tem história, né, para colecionar, né? Porque se você ficar em casa todo Exato. dia, você vai... Tipo assim, as pessoas falam, por que você gosta de viajar? Eu falei assim, gente, as memórias que eu tenho são das viagens, né? Sim. Porque Claro. a rotina do dia a dia, do É consultório... rotina. É O nome já rotina. diz. E uma das coisas que ele falou mais importante é assim, eu vou para saber se ela tá feliz ou se ela tá triste, para ela saber se eu tô feliz ou se eu tô triste. Então, às vezes, não é nem para ir transar, não é para ir pro motel, às vezes é pra gente conversar, porque não tem tempo. Porque leva filho para a escola e vai trabalhar e vai... Uma vez por semana a gente tem que sair. Eles saem para namorar. Para na namorar. verdade. E aí ele falou, namorar é isso. É você conversar, saber o que deixou a pessoa chateada, o que deixou a pessoa feliz. E isso é uma coisa que as pessoas deveriam buscar mais juntos. E não Claro. quando vai voltar para o mercado, Sim. que se separou e tudo mais. Essa Mas manutenção. a gente tem visto muito isso no consultório. As pessoas estão buscando se cuidar, mas assim, juntos. Tem muito. Tanto o homem, às Isso é vezes, bom vai e leva a pelo- esposa, como a esposa leva o marido. Isso é excelente pelo casal, né? Porque tem uma questão de as pessoas naturalizarem o fato de, com o tempo junto, seja com namoro, seja com casamento, as relações realmente vão esfriando. Sim. Eu já ouvi casos de um casal que já estava junto há algum tempo que ele falou, Marcela, a gente nem beija na boca mais. Lembra que eu falei isso? Então vai perdendo essa situação. É uma coisa simples, né? E o melhor é o tão beijo na boca. Beijo íntima. na boca, No feriado eu liguei pros meus pais, que foi o feriado que emendou ali junto com o dia dos namorados. Um barulho fez, então, a gente tá aqui em Lumiar. Falei, olha só. Pegaram e foram. É aquilo que falou, não sustentam mais filho, não tem filho morando com ele. Exatamente. O que a gente vai Eles fazer têm no mais feriado? liberdade agora, né? Para viverem. Foram outra curtir o fase. feriado. Sabe? É outra fase. Outra fase, E outra coisa que a gente tem que pensar também, agora pensando pelo lado de saúde física mesmo, é claro que a idade, ela traz aquelas doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Por mais que as pessoas se cuidem, tem as doenças familiares. Sim. Né? E a menopausa Genética. também, com a queda hormonal, você vai ter perda óssea, Claro, a diminuição da cognição, claro, né? todos os problemas de saúde inerentes àquela faixa etária. Isso é real. Mas para isso existem os médicos, as médicas, as clínicas, que atualmente está muito, muito, muito funcionando. Você entrar numa clínica, eu vejo isso que eu viajo muito, entra numa clínica para fazer um botox, exemplo. Aí você passa na sala do nutrólogo, você passa na sala do endócrino, você passa na sala do
como aquele de envelhecimento. Que eu sempre tive isso lá na clínica, né? Na Como minha é o nome clínica daquele de Geriatria, envelhecimento? não? é geriatra. Eu sempre tive na clínica uma equipe multidisciplinar, com excelente. Passa Passa nutricionista, na sexóloga, vai para o endócrino. psicólogo, dá aquela rodada, a pessoa, além de de se sentir mais segura dos tratamentos, porque ela está vendo que é uma equipe, ela não tem que ficar, eu vou no dermato aqui nesse prédio, aí vou lá, não sei onde, eu não sei, nunca ouvi falar, não sei se é bom, não sei se não é. Então, você já tem ali um parâmetro de qualidade, né? É. Qualidade daquele serviço, e um lugar que você possa também frequentar com a família. Você pode trazer seu marido, seu namorado, Sim. o seu filho, ou o filho levar a mãe ou o pai. É o que Então, restringe hoje um pouco, né? É a crise econômica, porque as pessoas não têm, infelizmente, na maioria das vezes, um ticket para conseguir Sim. um atendimento multidisciplinar de qualidade, né? Porque você vê algumas policlínicas hoje que têm múltiplas especialidades, mas que são atendimentos de planos de saúde, e aí o profissional atende rápido, né? E fora aí vira volume e sem não entrar na qualidade. questão, né, de que grande É. parte dos profissionais de saúde estão voltados para ganhar, né, mercantilizar o serviço no sentido de pensar na questão financeira sem pensar primeiro na base científica daquilo que ele está fazendo, Na né? Que você questão vê de isso qualidade. tanto na área médica, quanto na área de nutrição, quanto na psicologia. Então, você tem inúmeros charlatões no mercado. E Tem essas muitos, clínicas infelizmente. crescem demais, né? Porque eu vejo muito, não só em campos, mas em grandes centros, né? Você vê em São Paulo uma médica que eu fiquei surpresa, até porque ela era dermatologista e eu tinha conhecido há pouco tempo, e ela falando que ela tinha ido na clínica de um médico que é extremamente famoso lá, não vou falar o nome dele, mas que ela chegou, antes de passar pela consulta, ela passou pela nutricionista, fez um exame para medir a energia, que não tem nenhuma comprovação científica. Aí já começam Aí ela foi para a consulta dele, que ele foi muito simpático, mas durou só 15 minutos, e que ele não perguntou qual era o objetivo dela, e ele já foi passando a receita, sem pedir nenhum exame, e depois falou assim, olha, na saída você vai pegar os exames. Só que ele passou para ela vitaminas que ele estava pedindo nos exames. Então, tinha passado vitamina D. Tipo, para que ele foi suplementar com vitamina D? Se ele antes ainda nem precisava sabe. ver o exame, né? Para ver se realmente ela estava com deficiência. Então, assim, tem muita picaretagem, né, hoje, Muita, infelizmente, com essa coisa do crescimento, da busca para envelhecer bem. Aí os pacientes têm que ter muito cuidado, né? Porque o que mais cresce é isso, né? São clínicas que fazem trabalho como soroterapia, que é uma coisa que é absurda, que não tem nenhuma evidência, extremamente criticada em todos os grupos médicos que eu participo no Brasil inteiro, e está todo mundo aí gastando dinheiro, injetando vitaminas e antioxidantes, né, sem nenhum critério, porque o médico indicou, né? Então, é uma coisa assim Essa que, questão infelizmente, da beleza e tudo mais, as pessoas às vezes perdem um pouco perdem a noção. tipo, alguém falou que é bom e funciona e e paga a pessoa vai, qualquer coisa, paga. infelizmente. Do mesmo jeito que a busca pela beleza está desenfreada e as pessoas estão entrando em charlatanismo pelo preço, né? Porque é mais barato. Não, é caro. É muito mais caro. É mais caro? muito mais eu não sei, caro, porque eu não conheço É caro. essas áreas. Mas, assim, a pessoa também que decide não fazer nada, É uma opção dela. não, tudo é uma opção, mas a pessoa que decide não fazer nada ou fazer poucas coisas também é muito criticada. Ah, sim, mas não deveria. Claro que não deveria. Nós aqui estamos falando do mundo ideal, né? Cada um tem que envelhecer do jeito Você que quer ver uma quiser. coisa que pessoas assim com 50 anos me relatam que não fazem sozinho? E é uma das coisas mais simples. Eles não vão ao cinema sozinhos. Porque eles têm vergonha de ir ao cinema sozinho. Ah, eu amo o cinema sozinho. Porque é um ambiente eu cheio de faço qualquer coisa jovens. Eu sozinha. adoro ver drama e romance. Tipo assim, é um ambiente cheio de jovens. Eu choro. Não vai. Não Eu vai. faço qualquer coisa sozinha. Não vai, porque tem muito jovem e tal, vou chegar sozinha, vou chegar sozinho. Não vai. Não, mas é muito E acabam engraçado. deixando de fazer Eu coisas vejo um por drama, conta Marcela, aí disso. eu choro no final do filme, aí sai com o olho todo inchado. Eu falei assim, ai meu Deus, como eu chorei. Não, é uma terapia. Mas eu, É uma autoterapia. Mas eu Você vi- se lava a alma, exatamente. né?
O que eu costumo ver também, muitas vezes, aquela pessoa, os amigos que ela tem, né, ou estão em relações, e etc., e aí ela tem dificuldade de conseguir construir uma nova rede. E essa dificuldade de sair sozinho, seja para almoçar sozinho, jantar, ir ao cinema, qualquer coisa muito grande. Então ela acaba se trancando dentro de casa por conta dessa dificuldade de sair sozinho. E quando ouve até que alguém sai sozinho, é como se o outro fosse doido, como se fosse uma realidade muito distante. Não sabe ir no restaurante sozinho, né? Eu acho que você deve ver muito isso, assim como o Roger, né? Muito paciente com depressão, né? Nessa fase, porque já se separou, os filhos, né, foram embora, e aí acaba que os amigos, às vezes, estão casados, e aí quem está casado não chama quem está solteiro para sair junto, né? Eu falo assim, a vida social, seja casado, seja solteiro, tirar um tempo para fazer com os amigos, com as amigas, assim, sabe? Coisas simples, sabe? O que se fazia quando era mais novo, quando era solteiro? A gente, sei lá, uma vez por mês jogava futebol. Não joga futebol uma vez Saía por para mês. pescar, Eu saía né? para poder, sei lá, pedalar com as amigas. Sai para pedalar com as amigas uma vez por mês, sabe? Faz esse laço e você chega em casa com história para contar, sabe? Com eventos que você participou. Porque senão fica uma vida muito, muito restrita. Assim, quando entra uma pessoa mais velha que às vezes se separa, muitas vezes ela cria uma euforia muito grande quando é homem. Porque parece que tem aquilo. Agora Mulheres também ficam eufóricas se o casamento estava muito ruim. Sim, mas existe a mulher que fica mais retraída porque... Estou falando do meu consultório, porque elas falam, como que eu vou tirar a roupa na frente de alguém agora? Olha para mim, olha a minha idade. Já entra com esse rótulo de que, não, eu já tenho 50 anos, eu não posso mais, né, tirar a roupa na frente de ninguém. Só Olha, meu marido tem que gente me de via. Aí eu falava 20 assim, quando nem que ele te deveria via? também tirar roupa. Porque quando que ele te via? Uma vez a cada 3 meses? Então, assim, só meu marido me via. Mas via como? Se a relação já estava acabando, vocês transavam, sei lá, no dia dos namorados e no aniversário de casamento. E aí elas ficam, tipo, não posso, como é que eu vou tirar a roupa na frente de alguém? É tão com esse medo. engraçado isso, esses medos são tão engraçados, porque quando a pessoa vai abrindo, né, eu falo que vai ampliando a consciência. A idade, tudo tem que ter um lado bom, né? Então, uma das coisas boas do tempo passar e de nós acompanharmos o tempo é que vai ampliando a nossa consciência. Do mesmo jeito que o colágeno vai diminuindo, a consciência tem que Você ser ganha ampliada. maturidade, né? A consciência tem que ser ampliada. Você tem que começar a abrir seus campos, sabe? Ver outras coisas. Quem falou que para transar precisa ficar nu com a luz acesa? Ó, o holofote no império. Gente, o corpo tem mil e uma formas de ser tocado. As luzes podem ser diminuídas. Uma música pode fazer parte do evento, né? Umas brincadeiras, uns lenços, umas coisas. Então, a criatividade... Gente, vai no meu consultório. Eu falo que é importantíssimo, porque as pessoas não aprender sabem. a criar, né? As pessoas acham que sexo é tempo, né? Não tem que durar muito tempo. Não pode ter uma preguinha, uma barriguinha, uma... E acham que tem que ser aquilo que vê nos filmes. Gente, vocês precisam entender o que vocês gostam e o que vocês querem fazer. E não precisa, se fosse assim, deficiente visual não transaria. Sabe? Então, assim, a gente precisa desmistificar o que é sexo. As pessoas não sabem. Não, é reaprender a sexualidade, na verdade. As pessoas aprenderam de uma forma e precisam reaprender. O toque, o deficiente visual, é a pessoa que mais tem possibilidades de conhecer um corpo humano. Por quê? Porque ele precisa conhecer textura, temperatura. Eu tenho um paciente deficiente visual e ele me ensinou muito disso. Do toque. Ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Temperatura corporal. Então, ele falou, quando eu estou com uma mulher e eu sinto que a temperatura corporal dela permanece a mesma, eu sinto que eu não estou no lugar certo. Então, ele falou que o corpo da mulher aquece. Você percebe isso? Não. Mas o deficiente visual que quer, né, que ele desenvolve outros talentos de sensibilidade, ele percebe isso. Então, nós precisamos aprender isso.
de vez em quando ouvir menos, de vez em quando olhar menos. E ser menos influenciado por essa É questão da rede claro. social de que está todo mundo perfeito, Não, todo isso mundo aí lindo, né? é. Que é tudo foto E com feliz. Photoshop, E com feliz. 50, Uhum. 60 anos, aí coloca o Photoshop que não tem nenhuma celulite, né? Não é isso, Marcelo? E esse padrão que vai sempre mudando, né? Você deve acompanhar isso. E tem o padrão de quando a mulher está bombada, tem o padrão quando ela precisa estar mais magra, e todos querem se encaixar no mesmo padrão. Eu já tive paciente que às vezes queria se encaixar no padrão daquele corpão, só que ela tinha um biotipo pequeno, ela não ia ter aquele corpão. Então, ela não se acha bem para estar com o outro, é como se o outro sempre estivesse procurando aquele padrão. E se ela não se encaixa, ela não vai se sentir desejada. Isso é Isso. verdade, porque às vezes aí que entra também o preconceito com a idade. Tipo, a pessoa, eu não vou me cuidar agora, olha só como é que tá a academia, cheia de gente jovem. Eu não vou pra lá. Uhum. Aí eu, sei lá, vou caminhar na rua. E não vai. Porque tem medo. A Acaba que gente não viu há faz pouco, nada, né? a gente viu há pouco tempo a mulher que sofreu, ela tinha 40 anos na faculdade, sofreu um preconceito absurdo, né, das É. outras alunas e tal. Hoje ela tem uma bolsa e estuda em Londres, e essas alunas que fizeram esse bullying devem ter muita Uma até inveja. saiu da faculdade, Sim. Até né? saiu. Mas eu Até acho saiu que da é um pouco faculdade. de depressão, né? Que as pessoas acabam ficando, né? Acho que Uhum. aí falta exatamente um suporte psicológico Não, para que é você fundamental. você Eu acho fica que um pouco todo deprimido, mundo, desmotivado. todo mundo precisa ter um suporte terapêutico, precisa desenvolver outros talentos e a gente precisa aprender isso, Sim. né? O que a doutora Suzana É. fala é muito importante. Tipo assim, se a gente vai tendo as limitações que é normal com a nossa Normal, idade, a completamente. consciência ela tem que ir se abrindo para a gente lidar com outros aprendizados também. É Valorizar outras exatamente coisas, isso. né? Sim, porque Não, e se aprender outras coisas. Aprender. eu não Sim. aguento mais correr, o que eu vou fazer? Sabe? Ou eu vou andar, ou eu vou estudar, ou eu vou Vai pra ensinar outras piscina. pessoas, ou eu vou nadar. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer. Eu tenho uma cirurgia que eu não posso mais jogar, eu não jogo futebol mais, nem de brincadeira. E aí o pessoal falou assim, cara, você vai fazer a cirurgia, você não vai conseguir jogar mais. Eu falei assim, eu já não consigo agora, porque eu morro de dor. Então, pra mim, não vai fazer diferença. E aí, o pessoal, o que você faz? Assisto futebol, não jogo, nunca mais. Desde 2017, nunca mais chutei uma bola. Sente saudade? Sinto. Mas não é o fim do mundo. Pode fazer outra coisa. Pode jogar ping-pong. Aí eu passei a fazer boxe, né? aí depois eu passei para musculação. Falei, eu tenho que achar alguma coisa para eu fazer. E você vai se achando. Claro. Você sente saudade? É óbvio que a gente sente saudade, mas não significa que eu vou morar nessa saudade. Eu falei, com o tempo, daqui a pouco eu não vou aguentar mais de fazer o boxe, eu não vou aguentar mais de fazer a musculação, ou vou ter que diminuir o ritmo, porque é normal. E as pessoas têm que entender que a vida é feita de fases, né? Uma hora você Sim. E viver todas elas é muito ali importante. acontece uma fatalidade, e às vezes, né, você tem que mudar totalmente sua vida, né? Depois, às vezes, de um acidente, quantas pessoas, né, eu vejo no consultório que sofrem acidente e depois não tem mais aquela vida de antes, né? Eu atendi há pouco tempo uma paciente que ela mora no Farol, e aí, sem praticamente condição financeira, e tinha um emprego no Porto, e ela sofreu uma queimadura em casa. E ela se queimou de forma grave, ficou em coma, bem grave mesmo. E aí foi me procurar para ver as cicatrizes, né? Cicatriz em toda a região do corpo. E aí, quer dizer, como é que fica a cabeça, né? Dessa tem que paciente. trabalhar, tem que Eu falei assim, trabalhar, olha, pelo menos alguma coisa você vai ter que fazer para investir num suporte psicológico, porque a sua vida mudou totalmente. Ela não volta para o trabalho, né? E felizmente a empresa está dando um suporte para ela, que ela não tem condição, mas mesmo assim, né, um suporte limitado, porque ela não tem como tratar as cicatrizes no consultório, ela tem que ficar fazendo paliativo, fisioterapia para não ter limitação de movimento. Quer dizer, para ela a vida, teoricamente, ela tem que ressignificar a vida acabou, dela. né? Não, ressignificar. A É. vida só acaba quando morre. Exatamente. A Ela vida tem que mudou. mudar todos os planos, né? Tem que... Marcelo, Ressignificar e se adaptar também, né? Me falaram, Ao que Marcelo, é possível naquele momento. que você está fazendo um grupo de idosos, como é que é isso? Sim, a gente está trabalhando, está montando um grupo para trabalhar com idosos, né, chamado Plenidade, justamente pensando nesse público que é tão pouco visto, né, que é tão... tem tanto a falar, mas ao mesmo tempo ele ainda é tão pouco ouvido.
E vai ser um grupo em serviço público? Como que é? Em clínica particular, né? Ou acho que até aceita convênio, mas com duração de 2 horas todas as semanas. Ah, que bom, né? Pelo menos aí mais um suporte, né, para quem tiver interesse. Para quem tiver perdido dentro da sua idade. Eu queria Justamente falar tudo a isso, né, respeito que das nós falamos. pessoas que têm a idade e problema de saúde. Eu acho isso muito importante, a gente abordar isso. Por exemplo, um grupo que fica muito esquecido são os cardiopatas, porque o cardiopata não pode usar a maioria desses remédios que auxiliam a parte mecânica do homem, e as mulheres muitas vezes não podem usar determinados hormônios e tal. Então, independente da parte laboratorial que eles podem usar ou que irão usar, eles precisam tratar, ressignificar a vida a partir de determinado evento. Por exemplo, coloca um marca-passo, faz uma cirurgia cardíaca, não pode levantar peso, não pode fazer longas caminhadas, então a atividade física já começa a ficar limitada. Então, às vezes, isso acontece com pessoas com 45 anos. Cada vez mais jovens estão tendo problemas cardíacos por causa do estilo de vida, do estilo de alimentação, Uso de hormônio. exatamente essas medicações para academia e tal. Então, chega numa faixa da vida que passa dos 40, ou até mesmo antes, e tem um problema, sofre uma cirurgia cardíaca, um evento lá qualquer, e ficam pessoas com uma barreira na vida, né? A barreira do relacionamento. Casais, às vezes casados, começam a se indispor, porque o homem ele olha para a mulher e fala: eu não sou mais homem, eu não sirvo mais para você. Como se aquilo limitasse, como se a sexualidade limitasse a relação entre os dois. Então, ressignificar a relação dos dois é aprender novas formas de se conectar sexualmente, fisicamente. E outras pessoas que também. Você tocou no joelho, talvez? É isso? Joelho? É a coluna. Coluna. Pessoas que fazem cirurgia ortopédica. São pessoas também que, às vezes, a gente não fala delas. E elas vão envelhecendo e aqueles problemas vão se acentuando. Sim. Então, quando a gente fala de ressignificar, é reaprender uma nova forma de se conectar fisicamente e de manter a sexualidade viva. E continuar sonhando. E continuar casal. Porque apesar de que alguns casais, eu entendo que o melhor para eles seria se separar, a maioria dos casais que eu atendo, eu torço para que eles fiquem juntos e bem, e felizes. Ninguém quer separar casal porque está com problema. O que a gente mais quer é que eles reaprendam novas formas de ficarem juntos e de serem felizes, né? Então, a gente também precisa aprender a trabalhar com as pessoas que têm problema de saúde, não só problemas em relação à idade, porque tudo vai dar onde? Na cabeça. A cabeça é que comanda todo o corpo. Então, se não tratarmos da cabeça, você pode fazer quantos procedimentos forem possíveis de uma pessoa que ela vai estar sempre Insatisfeita. infeliz. É aquela insatisfação crônica. Até porque tem paciente que ele não tem perfil para fazer procedimento. Então você tem que explicar Chega que uma não hora é o que é momento, cirúrgico, né? não é isso? Não é só porque Chega é uma cirúrgico. hora que já é cirúrgico. Não é só porque é Você cirúrgico, não é não. capaz de transformar É porque às vezes você vê 100%. que o paciente está com uma expectativa fora que da não realidade. tem como. Então você tem que ajustar aquilo, entendeu? E às vezes as pessoas acabam exagerando. Você vai buscando, e você vê pessoas que você toma um susto. Porque aí encontra o médico, né, que vai entrar na questão do ganho financeiro, né? Não Vai sabe dizer não. até encontrar um profissional que faça exatamente do jeito que ele quer, né? Exatamente. Que não seria do jeito adequado. certo. E isso é importantíssimo quando eu falo. Assim, se você recebeu, se o médico diagnostica ou ele diz, olha, não é a hora, acredita nele. Sim. Acredita nele, porque
Ele pode dizer que ele pode te cobrar, ele pode agora... Não procura outro, porque você vai achar alguém dizendo que Sim. é a hora. Exatamente. Sabe? Então, Aí, se o cara fala assim, eu quero fazer um implante, eu quero botar, o médico fala assim, não é a hora, espera mais um pouco, vou te passar aqui um creme, vou te passar aqui um remédio, você toma mais água, faz isso que vai se cuidar, pega sol, pega menos sol. Acredita. Porque senão ele vai, não, fui lá, o cara me falou que não é pra eu fazer, eu vou lá no outro Mas pra se ver se ele ele faz. buscar, ele sempre Fala lá vai pra ver se ele encontrar faz, alguém que fala lá pra ver se faça, ele né? e falar mal de profissional. Eu tenho um problema com isso. Quando eu escuto alguém falar, mas o médico é uma porcaria. Porque não quis fazer, falou que eu estava na hora de fazer isso, fazer aquilo. Gente, né, tem os limites, a medicina tem limitações. Sim. Por melhor que seja a farmacologia da medicação, do que está sendo injetado, tem limitação. Então, a gente tem que entender que as coisas têm que ser pensadas, programadas. Mas aí entra a E- conexão, né? Que você tem que ter com o profissional que está atendendo você. Você tem que realmente acreditar, né? E o profissional tem que saber realmente passar a mensagem, não, né? mas a pessoa tem que saber até onde ela pode ir. É. Porque ela pode até confiar no profissional no início, só que ela própria pretende, uma mulher de 50 anos pretende ter 30. É. E ela não vai ter 30 nunca. Aí é aquela coisa Em parte nenhuma de do ajustar a corpo. expectativa, né? É isso. Ajustar a A gente expectativa sempre tem Não que dá pra ter. gente ter o corpo de 15 mais, né? E não E precisa não ter um precisa. corpo de 15. Não, mas para quem gostaria de melhorar, tem um limite. Tem né? limite. Você não pode. E não precisa ter o corpo de 15, porque com o corpo de A 40, gente não faz 50, milagre também, né? Para quem quer melhorar, tem condição, né? Porque às vezes, realmente, para você ficar muito bem, você tem que investir muito. Você não pode tratar 60 anos de envelhecimento com pouco investimento, claro. né? E o que é ficar muito bem? Era O esse que é ponto ficar que eu ia muito chegar. bem? Exatamente. Né? Por que você acha que o isso. corpo de 18 é melhor e é bem Sim. do que o E corpo o que de 40? é ficar muito bem? O que é ficar bem? com uma cara que não é sua, ou é ficar com a cara que é sua, que tem as suas histórias, Tem exatamente. todas as suas passado, histórias, exatamente. né? Perfeito. Seu choro, seu riso, sua bebedeira, né? Seu cansaço, seu estresse oxidativo. Que eu hoje tive com o meu cachorrinho, estresse oxidativo. Todo dia eu tenho né? estresse comigo, então Xixi tem na muito amor também. cortina na hora de eu sair, meu Deus, tem que fazer rápido, tem que fazer tudo mas rápido. faz parte. Não, mas esse é o Tem que ter um estresse. Esse é o estresse oxidativo positivo. Sim. Né? Seu sistema antioxidante está funcionando, neutralizando Tá funcionando, aí tá ótimo. E essa expectativa que as pessoas têm, tipo, e muitas vezes assim, não, eu tô ficando velho, eu não vou criar expectativa para não me frustrar. Falei, a gente tem que lidar com frustração, faz parte da vida. Faz parte. E criar expectativas plausíveis é necessário. A gente tem que criar. Sabe, não vou criar expectativa para não ficar chateado depois, para não ficar triste. Não cria, porque senão você não vai ficar feliz hora nenhuma. E isso em todas expectativa as e idades a sonho, gente tem né? que ter. E sonho. Quando a gente começa a perder a expectativa, a gente para também de desejar. Quando para de É. desejar, a gente para de sonhar e é uma bola de neve. E Isso aí. vira. Você pega uma pessoa, a minha irmã terminou a faculdade agora, né? A segunda graduação dela, se formou em médica, e meu pai virou para mim e falou assim, você não quer fazer também, não? Eu falei, não quero não, pai. Aí ele, mas não é por causa da idade, não. Eu falei, não, eu não quero ser médico, não. Não serve para mim, eu não tenho essa pretensão. Tá feliz como psicólogo, para que eu vai sei mudar, fazer né? isso, eu gosto disso. Você não tem o perfil. Não é meu perfil, mas ele falou assim, né? Se endividou bastante lá para fazer. Ele falou assim: você quer fazer que a gente continue endividando? O que eu vou fazer? Eu falei: não quero. Não, mas hoje Já virou segue assim, né? logo, Uma tendência que todo mundo quer fazer medicina. E eu falo para os adolescentes: gente, abre o leque. Sim. Não tem que ficar pensando só em fazer medicina, porque as pessoas acham que o médico está sempre muito bem de vida. E eu falo assim: olha, daqui a alguns anos a hora médica vai valer muito menos. Então, né, hoje. E aí, de novo, a gente fala, o que é bem? Bem de vida que eu digo, bem de eles vida? pensam sempre no lado financeiro, né? As As adolescentes falam assim, doutora Ana, eu quero ser dermatologista como você. Eu falei assim, sabe como vai ter uma dermatologia daqui a alguns anos? Vou te falar. Então, aí eu coloco a realidade. Porque as pessoas querem sempre associar sucesso ao ganho financeiro, entendeu? Sempre. Só que sucesso não é isso, né? O sucesso é você saber o que você quer para sua vida, você pensar, você quer envelhecer, olhar para trás, né? O que você fez, né? Acrescentou na sua vida, na vida das pessoas, né? E não ficar pensando no lado financeiro, né? Exato. O Cortella, ele fala muito bem. Se você fizer melhor do que todo mundo, ótimo.
mas não é você ser o melhor, é ser o seu melhor. É, você ser o ser o seu seu melhor. melhor. É E as competir pessoas com hoje você estão muito mesmo. competitivas, Não, né? mas a gente tem que competir com a gente Exatamente. mesmo. Por que, que eu não fiz melhor? Mas as pessoas estão competindo com o vizinho o tempo todo, né? Exatamente. É. O exatamente. tempo inteiro. A rede social atrapalhou muito, né? E com a pandemia as pessoas ficaram mais na rede social. Então, acho que isso acabou deixando todo mundo muito mais deprimido, né? Porque você fica vendo a vida do outro e aí você fica pensando assim, a vida dele é melhor do que a minha. Por que, que eu não tenho aquilo? Né? Uhum. E E aí, aí a gente E vai eles falar acabam não pensando. Eles acabam não pensando que o outro posta é só a parte boa. E exatamente. ninguém posta as partes ruins. E às vezes nem a parte boa é real, né? Exato. E assim, Não. quando a gente olha, o médico é bom e tá sempre com dinheiro, tem o carro. Aí eu falei assim, você sabe como é que é Natal do médico? É. Você sabe como é que é o Ano Novo do médico? Sabe como é que é o Carnaval do médico? Sabe como é que é, sabe aquele final de semana do verão? É porque você tá vendo o médico de 20 anos de formado, mas você não sabe o que ele passou. Ou você vê médicos com 20, 30 anos de Exato. formado, dando A mesma plantão coisa, ainda. a mesma coisa. E quantas Mesma histórias de médicos que nós vemos, né? Que não foram vê a pessoas família no Natal, que não passa Ano souberam fazer Novo. planejamento financeiro, né? Que é uma coisa que essa geração nova faz, que eles pensam muito mais em planejamento financeiro. Eu vejo isso nos meus filhos, né? Então, assim, eles querem fazer reserva, eles querem pensar no futuro e a nossa geração não foi educada para ficar fazendo reserva. Então, você vê quantos médicos aí com 60, 70 anos que ficam doentes e não tem reserva. Não tem nem um plano de saúde. Não tem reserva. nada. Não tem uma reserva financeira. E às vezes você precisa de ajuda de pessoas, né? Mas é isso. Então, Marcelo, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Já? Muito obrigada pelo convite, pela participação. Eu que agradeço. E eu acho que essa questão de limitar, como a gente estava falando, é muito importante de repensar que a vida é feita de propósito. Se a gente não tem um propósito, realmente a tendência é não estar bem emocionalmente. Tem que esse propósito, que esse foco, que esses sonhos nunca acabem independente da idade. E aí, Suzana? Eu acho que o que a gente precisa é aprender a ampliar nossa consciência e não perguntar a idade das pessoas. Não se limitem à idade das pessoas. Se limitem o que a pessoa pode trazer para você. Exatamente, O que ela pode acrescentar na minha vida. Eu posso falar a respeito do contrário do idoso. Eu convivo com gente muito mais jovem que eu. No meu ambiente de trabalho, né, porque eu trabalho em empresa gigante, 30 mil funcionários. Então, eu trabalho com muita gente bem mais jovem que eu. E eles falam alguma coisa, não sei o quê. Quando falam idade, eu falo, idade de quem você está perguntando? Não, fala para mim. E aí eu já mudo de assunto e levo para... Então, a gente acaba entendendo que a idade é apenas um número. Não, e eu amo idoso. Então, assim, eu tenho muitos pacientes idosos também, atendo todas as faixas etárias. E eu acho que as pessoas idosas têm muito que contar, muito que acrescentar. Não, eu adoro ouvir as histórias. Mas vamos parar de falar Não, com certeza. Vamos falar. Eu atendo pacientes muito vividos. Isso, que tem com uma muita história. História de vida. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras. Sim. Fila de idoso, fuja. Chamar a pessoa de idosa, fuja. Não se coloque nesse assento. Vai entrar no avião, então nada de entrar na fila de idoso. Imagina. Tá? Porque o avião não vai sair sem você. Seu lugar está ali, marcadinho, não tem que ter pressa. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Gente, outro dia que eu viajei, machuquei o pé, apareci lá na fila de embarque, lá, de cadeira de rodas. Falei, meu Deus. E o pessoal que estava comigo rindo. Suzana, você é maluca? Eu tenho que fazer valer meus direitos. Eu não estou conseguindo correr. Estava com o pé muito machucado. Estou com o pé machucado, doendo. Se eu tentar correr, eu não vou conseguir alcançar. O cara me ofereceu a cadeira de roda, quero. E fui feliz da vida, fui fotografada. Porque eu não me coloco nesse lugar. Eu não me sinto inferior porque estou numa cadeira de rodas naquele momento. Eu me senti privilegiada. Enquanto está todo mundo correndo, porque o aeroporto internacional agora está gigante, né? Você tem que dar 500 voltas. Enquanto está todo mundo correndo, eu estava lá sendo empurrada. Cheguei lá sem suar, tranquilo. Que bom. E sem dor no pé. Então, vamos nos aceitar.
vamos viver o que a gente tem para viver. Porque E aí, depois, Roger? Quando a gente fala assim do preconceito que as pessoas sofrem, a gente precisa entender que o errado é sempre o preconceituoso. As pessoas que sofrem esse preconceito por idade, lembre-se que quem está errado é quem está apontando. Sabe? É óbvio que ofende, é óbvio que a gente fica triste, mas a gente saber que o erro é do outro, já fala, opa, então eu já posso ter um limite dessa tristeza. E aquilo, existe a idade lógica e a idade cronológica, né? O que a gente exatamente. pensa, tem muita gente que é jovem e que tem uma cabeça preconceituosa, uma cabeça de De 100 velho. anos atrás, né? Não é nem a questão de 100 É, anos à frente, ele é pior, né? Tem cabeça de 100 anos atrás. Então a gente, às vezes, assim, quando a gente tem uma idade, não te limita a sexualidade, não te limita a aprendizagem, não te rotula qual lugar que você tem que estar. Se você quer ir no bar, você vai. Se você quer ir no show de rock, você vai. Ah, eu não aguento ficar em pé muito tempo. Fica em pé o tempo que você aguentar e vai embora para casa. Eu lembro que eu levei minha avó com 80 anos para ver um show do Zezé de Camargo e Luciano. E ela levou a cadeira dela e ai, se e eu não levasse, e ai, se eu curtiu. não levasse ela. Meus pais brigavam comigo. Eu falei, eu vou levar. A velha quer ir, eu vou levar. A minha avó, ela quer ir. Eu não sei quanto tempo ela viveu, mais 16 anos, foi ótimo. Mas eu falei, ela quer ir, eu vou levar. Não tem o que fazer. E eu levei e voltei de volta, fiquei ali do lado. Então, assim, não se limita. Você só tem um limitador quando é inevitável, né? Você sofreu um acidente, você não consegue mais andar. E óbvio que você vai ter esse limite, mas você não vai ter outro. Então, assim, não se limita. Se você quer estar na rede social, esteja. Quer fazer dancinha, faça. Quer ir para a praia, vá. Não fique Quer fazer preocupado. procedimento estético também? Faça. Faça, não tem limite. E acredite no médico Claro. quando ele diz qual procedimento você deve fazer e que você não deve fazer. Exatamente. Se você quer um e o médico fala melhor fazer menos, fica com esse médico. Isso do que aí. aquele que fala que quer fazer mais. Então, gente, mais um Questão de Pele terminando. Foi um prazer ter vocês aqui, né? Então, olha, preste atenção, o importante é acrescentar vida aos anos e não acrescentar só anos e viver sem sonhos, né? Com preconceito. Procurem, se você está um pouco desmotivado, talvez você esteja com um pouco de depressão e você tem que ter esse diagnóstico médico e ter um suporte terapêutico, ter um psicólogo para te ajudar. Tá? E nós estamos em todas as plataformas, Spotify, para quem não puder assistir no YouTube, né, o vídeo completo, mas você pode estar na academia e escutando a gente. E além de pequenos episódios no Instagram, Questão de Pele. Então, eu fico aí esperando sugestões de temas para vocês, né? Então, são temas que vocês podem abrir aí, independente de ser da área de saúde, curiosidades. Então, coloca aí para gente que vai ser um prazer, né, tá aí divulgando algum assunto interessante para vocês. Tá? Até a próxima.